Senhor, nós te louvamos, damos graças. Tu és bendito, eterno. Tu és o que proporciona o pão que nos alimenta, Senhor, a graça que nos sustenta. E nós estamos aqui confiados, Senhor, no Teu Espírito, que uma vez infundido em nós, Senhor, tem trabalhado para que cresçamos e possamos alcançar, Senhor, a Tua estatura, sermos semelhantes a Ti, Senhor. A Tua palavra nos ensina que nós devemos ser imitadores de Deus. Senhor, isso é muito grande, a nossa mente não alcança o que é isso, Senhor. Como te imitar, Senhor, como imitar a Ti. Mas nós estamos nos esforçando, Senhor, ainda que humanamente falando, nós estamos nos esforçando para sermos semelhança Tua, reflexo da Tua imagem. Por onde quer que nós passemos, Senhor, a nossa presença possa carregar, Senhor, a Tua presença também em nós. É o que nós desejamos todos os dias. Ajuda-nos, Pai, em o nome daquele que por nós morreu, ressuscitou e está aqui, Senhor, no Vale da Águia, aqui neste encontro de casais. Senhor, nós acreditamos na Tua presença real neste local e nas nossas vidas também. Amém. Amém. Espero ter, assim, que o Espírito Santo esteja nos incomodando um pouco. Eu acho que o Espírito Santo tem muito disso. Ele nos incomoda com assuntos, com temas, com palavras, né? Às vezes uma palavra no meio de um versículo mexe com a gente, faz a gente pensar, tá bom? Então vamos continuar aqui, olha. Então a gente falou um pouco sobre a questão da santidade, né, tentando muitas vezes assim desmistificar um pouco aquela ideia do nirvana, né, do lugar que eu vou para você arrebatado, para ser, ao dia que eu for santo eu vou ser arrebatado. Meu irmão, não espere esse dia não, né? Seja santo no dia a dia. É isso que nós estamos aprendendo aqui com o Pai nessa manhã, tá bom? Bom, a gente está no encontro de casais. Eu já falei que daqui 18 dias a gente comemora, né? Celebra aí 37 anos de casados. É uma coisa maravilhosa na nossa vida. O quanto que a gente cresceu nesses 37 anos. O quanto que eu aprendi com Lu e quanto que Lu, tenho certeza que aprendeu comigo. Aprendeu até a me suportar, né? A me amar, a fazer o bem para mim. Lembra que amar é fazer o bem, né? Então a gente não pode ser muito platônico, tem hora, né? O amor, né? Amor é fazer o bem, amar é fazer o bem. Se tu faz o bem para tua esposa, você está amando ela. Se você faz o bem para o teu marido, você está amando ele. Estou amando, né? Estou fazendo bem. Não estou pensando mal dele. Não é isso que diz Coríntios, gente? O amor não é, né? Não é ganancioso, não é mentiroso, né? Ele procura fazer o bem sempre. Não é verdade? É isso que a gente lê lá. E às vezes a gente quer ser muito platônico, né? Aí a gente quer ouvir a música, né? Se eu falasse a língua dos anjos, quem nunca cantou essa música aí, né? Fala a verdade, vocês cantaram, né? De uma música, de uma banda mundana, inclusive, né? Que coisa terrível, né? Mas a música é boa, né? A música é boa. Mas então vamos lá. Olha, então a gente fala em santidade, e a ideia nesse momento, pessoal, a gente tentar fazer um pouquinho, uma pequena ligação. A gente está falando com casais, e a ideia é a gente pegar então essa questão da santidade e trazer ela para aquela experiência da reconstrução do muro de Jerusalém e trazer isso para a realidade dos nossos casamentos também. Então não é só uma questão assim de querer comparar a reconstrução, a reforma do muro, né, com o casamento e fazer disso um clichê. Não é essa a nossa perspectiva. A perspectiva nossa aqui é de que Deus tem algo para nós, né, nessa manhã, continuar falando conosco sobre todas essas coisas. Tá bom? Então vamos lá. A gente já viu que santidade, né, na Bíblia, ela é uma palavra que significa separado, né, cortado, e é no cotidiano que a gente vive a santidade. Não é me isolando
daquela situação que eu não dou conta de enfrentar, então eu vou me isolar. Aí vou ser santo. Não é isso. Então a gente viu que a santidade ela se dá na prática diária, no cotidiano das minhas ações. Em relação ao meu próximo, em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos. É aí que eu vou crescendo em santidade. E que a santidade ela é um mandamento de Deus. Hoje a gente não tem tempo para falar sobre mandamentos, né? Mas mandamentos de Deus, muitas vezes esquecidos por nós. Mas esse negócio de mandamento aí, mas ó, Jesus já resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Dos 613, né, dos 513 viraram 10, dos 10 viraram 2 e tem um só que vale a pena, né? Mas não, tem muita coisa para a gente lembrar dos mandamentos. Os mandamentos são marcos referenciais para nós não nos perdermos. Os mandamentos não são imposições de Deus, está imposto se não cumprir. São marcos referenciais para nós não nos perdermos. É isso que serve os mandamentos, né? A gente tem que ler os mandamentos entendendo que eles são marcos. Olha, eu vou nesse caminho, então está ali os marcos para que, né? Eu trabalho com segurança viária e veicular, né? Para quem não sabe, a minha formação acadêmica acabou depois, né, desembocando em uma especialização de segurança viária e veicular. E a gente trabalha com sinalização de trânsito. Então, quando eu tenho que pregar o Evangelho sem usar a Bíblia, eu uso o trânsito, né? Para que servem as sinalizações? Quem é condutor aqui, levanta a mão. Depois eu quero ter uma conversa séria com vocês. Jesus, toca no coração desse povo aí, né? Toca, né? A senhorinha falou isso mesmo, ó, tem alguma coisa ali, hein? Os mandamentos são como sinalizações para nós, gente. Nós somos indicadores de caminho. As sinalizações, para que elas existem? Para nos dar segurança, para você ficar confortável, para você saber qual que é o limite da velocidade que você está seguro. Aquela placa está lá não é por acaso, aquele radar está lá não é por acaso, tá? Eu sei que você pensou aí, né? É para me multar. Indústria da multa, quer me multar, né? Por isso que eu pedi 15 minutos depois para você, tá, Vitor? Aí a gente, né? Radar não está lá para multar, gente, presta atenção. O radar que multa é porque ele não está funcionando. É um paradoxo, não é? Então guarda e reflita sobre isso depois. Radar, vou repetir para você não esquecer. Radar que multa é porque ele não está funcionando. Tá bom? Vamos voltar aqui então, né? Então vamos lá. Quando a gente olha lá para... Eu penso que todo mundo, né, deve conhecer lá Neemias, deve ter lido o livro de Neemias. Nos últimos... Vamos pensar nos últimos 10 anos, quem leu a Bíblia todo ano, leu o livro de Neemias 10 vezes. Né? Não, Maurício, não li tudo isso não, né? Você leu uma, tá bom, né? Vamos dizer. Então, você leu Neemias, conhece o livro de Neemias, sabe da saga da reconstrução do muro. E o que a gente quer aqui? É tentar entender também o que a reconstrução do muro de Neemias, né, lá em Jerusalém, por Neemias, liderado por ele, na verdade, né? Não é ele que... Mas ele liderou. Mas tem algumas coisas que são muito interessantes lá que a gente pode trazer para os nossos relacionamentos maritais, né? Ou para a nossa casa, né? Para nós que já somos pais e netos, né? Quem já é avô aqui? Ó, já tem bastante avô, tá vendo, gente? Como esse negócio aqui é antigo, né? É antigo esse negócio aqui, viu? Não é brinquedo, não. Bom, para que servia o muro de Jerusalém? Palavra rápida, para que servia o muro? Proteger. Proteger do quê? Do quê? Dos inimigos, da guerra, era uma questão até militar, né? Ó, vamos guardar a cidade, vamos fazer muro, vamos pôr porta. Mas vocês concordam comigo que lendo Neemias, a gente também consegue entender que o muro separava Jerusalém do mundo, daquelas tradições que Deus havia dito para eles não se contaminarem. Então a gente precisa entender que o muro, ele não era só uma questão militar, uma segurança, mas ele colocava um limite
ainda que físico, para dizer, olha, não vai ali não, porque lá tem um povo que não me adora, que não gosta de mim, que faz coisas horríveis, eu não quero que vocês se envolvam com ele. Por quê? Porque eles não vivem a santidade que eu quero que vocês vivam. Outra coisa que a gente pode ver no muro também é o quê? Que essa separação, ela tinha uma questão também não só militar, mas uma questão então cultural, né? De não se envolver com a cultura dos outros povos. Deus queria garantir. E tinham portas no muro, ok? O muro tinha portas. Tanto é que quando eles estão fazendo a restauração do muro, eles vão lá e colocam porta. Ô gente, por que tem porta na nossa casa? Para nos proteger. Para quê? Para passar por ela. Olha que interessante. Quem define, quem autoriza, quem permite ou não permite entrar na tua casa é você. Por isso que a tua porta tem chave. Alguns têm fechadura eletrônica, né? Eu não posso nem pensar em pôr aquilo, porque eu esqueço a senha, é capaz de eu dormir para fora. Não posso pensar. Eu fui assistir. Eu fui resolver um problema de Rafael na casa dela, chega lá, tem que mandar mensagem para mim, pai, mas eu já te ensinei assim, mas eu não aprendo, não adianta, né? Não adianta. Olha aqui. A porta no nosso casamento, na nossa vida familiar, ela tem um significado muito forte. Quem autoriza entrar e sair do nosso casamento somos nós. A cultura, os pensamentos, os conceitos. Lembra que Deus não trabalha com conceito, ok? Deus trabalha com princípios. Conceitos mudam. Qual que é o conceito de família na década de 40? Entendeu? Qual que é o conceito de família hoje? Qualquer juntada de qualquer um virou família, vamos dizer, né? Nada contra pets, viu gente? A gente sempre gostou de pets, né? Mas assim, você falar que o pet é teu filho, se você falasse isso na década de 60, 70, né? É na época que eu cresci com meus cachorrinhos lá, a gente ia ter problema sério. Isso são conceitos que mudaram ao longo da história. A sociedade vai mudando e ela vai mudando os conceitos também. Deus trabalha com princípios. E os princípios de Deus não mudam, porque Deus é imutável. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é imutável. Deus não muda. Os conceitos mudam. Quem é professor sabe disso. Você tem que muitas vezes atualizar a literatura, ler de novo tudo aquilo, porque mudou o conceito das coisas, mudou a abordagem do jovem, mudou a abordagem da criança, mudou a abordagem da família. Por quê? Porque os conceitos mudam, mas os princípios de Deus não mudam. Então, quando o muro trata, né, de você ter portas, e nós trazemos isso para a realidade do nosso casamento, o que nós estamos falando? Que quem controla a entrada ou saída de coisas boas ou coisas ruins no casamento somos nós. Quem define se eu me contamino ou não com o comum sou eu, ou o casal somos nós. Teve um rei, está lá em 2 Crônicas, depois vocês dão uma olhada lá. E acho que está perto do capítulo 23, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas eu vou falar a história, vocês vão lembrar. Tinha um rei lá, Jotão, que a Bíblia diz que ele foi um rei que andou segundo o coração de Deus, né? E criou um filho, que depois da morte de Jotão, ele também se tornou rei. E a Bíblia diz que esse filho de Jotão não andou segundo o coração de Deus. Onde eu quero chegar com isso, gente? Em uma geração, basta uma geração para nós destruirmos tudo aquilo que Deus construiu na nossa família. Uma geração.
Talvez tudo que você construiu como casal, os nossos filhos podem destruir. Porque nós não somos para sempre aqui na Terra, né? A gente é eterno, a gente sabe disso. Mas enquanto vida humana aqui, a gente não vai ficar para sempre. A gente sabe que é uma passagem. E o que aconteceu lá com o Jotão foi isso. Olha que ele deu testemunho, ele andou segundo o coração de Deus, e o filho dele, depois da morte do pai, detonou tudo que o pai tinha feito. Profanou o templo. Trouxe idolatria para dentro do templo. Sabe? Foi uma coisa horrível. Uma geração, bastou uma geração para acabar com aquilo que a geração anterior tinha feito. Mas também nós podemos acreditar o seguinte, que basta uma geração para consertar aquilo que a geração passada fez. Eu acho que é esse papel que nós temos que ocupar. Amém. Se nós olharmos para trás e o casamento dos nossos pais não foi aquilo que a gente pode chamar de exemplo, de um melhor, a nossa geração pode alterar esse status. Amém. Nós podemos. Nós podemos reconstruir o muro, nós podemos recolocar as portas, nós podemos fazer vigilância no muro. Neemias, quando ele começa a reconstrução do templo, a ordem foi qual? Que cada família deveria restaurar a parte do muro que estava na frente da sua casa. Então você não ia, Vocês podem observar duas coisas lá. Uma, o conceito de comunidade, que eles estavam todos empenhados no mesmo propósito, mas cada um tinha uma missão definida. Nós vamos consertar aquilo que está na nossa frente. Então não adianta muitas vezes eu querer consertar o muro do vizinho, se o meu ainda está abalado, precisando ser refeito, precisando de manutenção. Como que faz muro, gente? Quem é da parte de obras aqui, Tem alguém aqui que já trabalhou com obras? Como pedreiro, como engenheiro, Aquele monte de filho que tinha lá naquela casa também, E fazendo tudo, Não é brinquedo, não. Também ali, Lá. Ô, gente, o que precisamos fazer para ter um muro sólido? Primeira coisa. E todo mundo sabe, Todo mundo sabe. É só. O que é, Zé? Porque ler a Bíblia, Ler a Bíblia. Aliás, a Bíblia fala tanto, gente, é tão maravilhosa a Bíblia, A Bíblia fala assim, que se você for construir uma torre e não fizer um orçamento antes, você é louco. Porque pode chegar no meio da construção, acabar a grana, Olha a Bíblia dando aula de educação financeira para nós. E a gente vacila, ainda faz o contrário, A gente ainda erra, fala, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço, Deus? Gente, toma cuidado com rede social. Aqueles memes que às vezes as pessoas tomam com verdade, Se Deus permitiu que eu comprasse, Ele vai me ajudar a pagar. Gente, esse é o maior engano que existe em rede social. Se Deus permitiu passar o cartão, é porque Ele vai me honrar. Para com isso. Para com isso. Pois é. Aí vira uma luta, vida de oração, não para ser santo, mas para pagar o cartão. Senhor, manda dinheiro. Senhor, manda dinheiro. Aí Deus dá outro emprego. Senhor, estou trabalhando demais. Senhor, tu vai. Que negócio é esse, Mas brincadeiras à parte, gente. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira e sábia. Nesses dias eu estou lendo Provérbios, No meu cronograma lá, estou lendo Provérbios. Assim, você começa a beber daquilo lá, Porque é muita coisa sobre a sabedoria. E é o que importa para nós sermos sábios. A gente luta todo dia para ser sábio. Não é fácil ser sábio. Não é verdade? Então, quando Jesus, falando da questão do alicerce, Ele vai falar sobre mim. Quando que Jesus fala do alicerce? Vocês lembram disso? Na parábola do homem prudente, sábio, que ao construir sua casa, fincou ela na rocha, no alicerce. Veio vento, veio tempestade. Então o muro, se você olhar para o muro de Jerusalém, ele estava detonado, mas o alicerce do muro estava lá. Tanto é que eles começaram a reconstruir o muro. Os fundamentos estavam lá.
eles começaram a reconstruir o muro, a reformar o muro, a dar manutenção no muro. Então, quando nós olhamos para essa questão do alicerce e da construção, da edificação da casa, quem lembra de Provérbios 14 aqui? Uma mulher que não lembra do Provérbios 14, marca aí então. Vamos lá, gente. A mulher sábia edifica a sua casa. Percebe, gente, que edificar a casa não é papel do homem, é papel da mulher. Edifica a sua casa, mas a tola, né? A imprudente, a desfaz, a quebra, a ruína com as próprias mãos. Vocês pensam que é fácil ser mulher ou maiada? Né? Não é fácil ser mulher, não. A mulher sábia edifica a casa. E edificar é nesse sentido, gente. Muitas vezes de fazer um muro que vai proteger marido, que vai proteger filho, que vai impedir que, né, o inimigo entre. O inimigo não só o que a gente chama de diabo, ou do capeta, ou como falava né, o querido Padre Léo, né, do tinhoso, né, do encardido. Né? Não é só isso. É aqueles conceitos da sociedade que muitas vezes podem estar batendo a porta da nossa casa. E a mãe tem que ter sabedoria se ela abre a porta da casa ou não. Então percebam que tratar de construção, a Bíblia ela é muito sábia nesse sentido. O exemplo do Muro de Jerusalém é só um dos exemplos. Mas é bom a gente ir fincando, né, cada estaca no seu lugar certo. Então construir o muro, né, fundar o alicerce, bem fundo, em lugar em que, né, quando Jesus fala de fincá-lo na rocha, quem é engenheiro sabe disso. Você vai fazer um edifício alto, né, então tem que ter X metros lá para baixo, até encontrar um lugar seguro onde a estaca vai ser colocada. Não adianta você, vou pôr menos aqui, né? Já está bom aqui, né? Não é nada disso não. Encontrar um lugar seguro, isso é findar o alimento na rocha. Ou seja, não é algo que está aparente. Porque às vezes a gente lembra, pensa em rocha, a gente pensa numa pedra que você está vendo aqui fora. Mas fincar o alicerce na rocha, você não está vendo a rocha. Você tem que afundar, até que num momento a broca não desce mais, porque ela alcançou a rocha, alcançou o lugar seguro. Então quando Jesus fala assim, né, que ele vai falar, inclusive eu sou a rocha, a gente sabe disso, a gente quer transferir a imagem física de Jesus, né, para a rocha da construção. A rocha da construção, gente, está lá embaixo, escondida, você não vê ela a olho nu. Por isso que ela é segura. E eu passo que aquele que deixou na areia, porque ele não foi até o fundo. Ele foi até onde ele cansou e desistiu de fazer ali. Esse é o homem imprudente. Então, dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, dá trabalho chegar na rocha e fincarmos lá o alicerce sobre o qual nós vamos construir, né, o muro do nosso casamento. E eu volto a dizer, né, quem tem a opção de abrir ou fechar a porta, somos nós. Jesus falou isso, inclusive, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, né? Até para Jesus, quem decide se abre a porta ou não, somos nós. Percebe? Até para ele não vai invadir nosso casamento, ele não vai invadir, né, nosso coração. A gente aprendeu isso tem muito tempo já. Mas é bom lembrar dessas coisas cada vez em quando, né? Que nem ele veio e nos arrebentou, falou assim, não vou entrar e acabou, Maurício. Sua vida está uma bagunça e eu preciso entrar e colocar esse negócio em ordem. Se eu abrir a porta, aí vai entrar, vai sentar à mesa, vai ceiar comigo. Olha que bacana. Gente, pensa. Ele vai ceiar com um casal? Que jeito? Quando você convida alguém para entrar na tua casa, você fala assim, eu convidei vocês para todo mundo lá em casa. Vocês combinam antes
Para não faltar café, tá bom? Faz grupinho, não vai todo mundo junto não, né? E queijo também, Frei, bem lembrado. Mas quando você convida alguém para ir na sua casa, e nós, por naturalidade de sermos brasileiros, qualquer conversa nossa termina no quê? Passa lá em casa, mas vamos tomar um café lá, faz um churrasco. Faz um churrasquinho lá, só. A gente marca, não vai, não faz nada, né? Mas a gente convida, né? Mas quando você convida alguém, você tem que estar pronto para a pessoa falar, eu vou, tal dia, tal hora. E você se prepara. Porque você vai ter que recebê-la e servir a mesa a ela. Então é isso que Jesus está falando. Se você abrir a porta, eu entro. E aí eu quero sentar na mesa, eu quero partir o pão com você, eu quero ceiar com você, eu quero comer com você à mesa. Olha que interessante isso. Então, fincar o alicerce, construir o muro, colocar porta, decidir quem entra e quem sai. O que a gente está aceitando dentro das nossas casas? O que nós estamos aceitando dentro dos nossos casamentos? Eu estou sendo santo no meu casamento? Eu estou amando a minha esposa, amando meu esposo, ou seja, eu estou fazendo o bem para ela. Luciana está aí? Eu não sei se ela está aí. Ah, tá lá. Eu tomei uma carcada já cedo hoje no carro. Não, eu falo, não tenho vergonha de falar não, gente. Mas eu não aprendo também, né? Ela falou assim, não precisava passar na farmácia, acabei comprando meu remédio ontem e tal, papapá. Falei, gente, mas a gente estava na rua ontem, era só ter mandado eu ir na farmácia, que eu falei, pô, mas eu tenho que mandar assim na farmácia, você tem que pensar em mim por isso. Se você sabe que eu tenho que comprar o remédio, você já tinha que perguntar, Lúcia, quer ir na farmácia agora ou depois, né? Pronto, tomei. Aí eu fico quieto, né? Ela sabe quando eu fico quieto é porque eu estou mastigando, né? Estou indo para o encontro, Jesus, o senhor está sabendo que eu estou indo para o encontro, fala com casais, me ajuda. O senhor está vendo, né? O senhor está vendo. O senhor está vendo que eu quero ser santo. O senhor está vendo, né? O senhor está vendo, eu quero ser santo agora, né? Então, mas é só uma realidade, porque nós somos isso. Nós somos isso. Nós somos dia a dia, né? Nós somos humanos, a gente falha. Uma outra coisa que a gente pode lembrar do muro, né? Que tem uma parte lá em Neemias, no capítulo 4, que os obreiros começam a reclamar. Sabe do que eles estavam reclamando? Da sujeira. Não está rendendo o serviço, só tem escombro aqui. Os carregadores não estão dando conta de tirar sujeira para a gente poder levantar o muro. Você já parou para pensar nisso na reconstrução do muro, gente? Que os carregadores, os obreiros estavam reclamando da sujeira. A gente sabe que pecado está ligado à sujeira, né? Limpar o coração do pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para nos limpar, para nos purificar. Então, se o muro, a gente pode fazer uma conexão com casamento, com relacionamento, a gente precisa lembrar assim, nós vamos conversar sobre a sujeira do casal. Porque às vezes o muro não está subindo, está sendo muito cansativo levantar um muro, porque tem muita sujeira. E a gente precisa arrancar essa sujeira. E falar abertamente um para o outro, pedir perdão. Né? Na linguagem moderna, fazer uma DR, né? Mas não é fazer DR, não. É nos expormos diante de Deus e falar, Senhor, está difícil. Tem muita sujeira aqui, da minha parte, da parte dela. Eu acho que é por isso que o muro não está subindo. E quando o muro fica baixo, o inimigo tem facilidade de acessar. Ele nem precisa entrar pela porta, ok? Que a porta faz sentido quando a parede está pronta. Você não adianta você levantar a parede pelo meio, que era o caso deles lá, inclusive eles estavam com o muro pela metade. Já estava com a porta colocada. Sambalás estava doidinho para ir lá e falou assim, eu vou acabar com esse povo, né? Ele estava só de olho lá, querendo minguar o desejo de reconstruir. No casamento é assim também. Se tem muita sujeira, isso impede a gente de construir. Então nós temos que ser sinceros uns com os outros. Tem que ter, gente. É difícil confessar pecado para o marido, confessar pecado para a esposa. Lógico que é difícil. Não, vou me confessar com o padre, que é mais fácil, né? Ou vou confessar com o meu irmão, mas que eu sei que ele é um túmulo, né?
Aliás, a Bíblia fala o seguinte: se o irmão confessar alguma coisa para você e você fizer ventinho daquilo lá, era melhor se amarrar uma pedra no pescoço e a pinchar no rio. Olha o que Deus falou sobre, né, confidencialidade. É muito sério isso. Se alguém te contou alguma coisa, abriu o coração para você e você esparramou, a Bíblia diz que era melhor se amarrar uma pedra no pescoço e pular no rio. Ou seja, dar fim da sua vida, né? Mas é preciso limpar. É preciso limpar. Então a gente precisa discernir isso junto em casais, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar lá também, né? Que a edificação de um muro, tirando hoje, né, gente, que tem impressora 3D, né? Muro pré-moldado, né? Chega com uma placa desse tamanho lá, e em meio dia você faz um muro de não sei quantos metros lá, né? Mas o muro tradicional, né, que é olhando lá para os dias de Neemias, era pedra a pedra, tijolo a tijolo, carreira por carreira. Tem muito muro construído assim. Então, no nosso casamento, né, nós estamos há 37 anos lá em casa construindo um muro. E tem hora que a gente sabe que o muro cai um pedacinho ali, você tem que voltar lá, né, para poder restaurar, para poder fazer o murinho de novo lá e tal. Então, é pedra a pedra, não desanima, casal. Não desanima. Porque fazer muro, é tijolo a tijolo, é pedra a pedra, é fieira a fieira. E tem que colocar o balizador, né, para dar um nível, né, porque senão você vai construir o muro e está assim, né? Aí qualquer vento também vai derrubar aquele muro lá. Então lembra desses detalhes aí, né? Quando a gente pensa que a santidade, né, ela está conectada com a reconstrução do muro, ela é uma verdade. Por quê, né? Deus queria separar seu povo para ele não se contaminar com o que estava fora. Só tem um detalhe também: a gente sabe que o povo de Deus, e aí incluímos nós somos um povo de aliança. Nós somos aliançados com Deus. E quem tem maior dificuldade de levar a aliança até o fim somos nós, porque Deus, ele não vai mudar. Deus é fiel. Então, construção de muro requer fidelidade. Não só com Deus, mas fidelidade para com o outro, o cônjuge. Nós precisamos pensar sempre em fidelidade. E não estou dizendo, talvez, da maior infidelidade, né, que um casal possa ter, né, de uma traição. Mas às vezes a fidelidade do cuidado do dia a dia. A Luciana fala que teve uma parte que ela não repetiu a hora que o padre falou, sabe? Falou, não repeti não, fiquei quieto na hora que ele falou assim, né? Na riqueza e na pobreza, ela disse que não repetiu. Ela falou só a primeira parte, falou assim, na riqueza, depois ela comuna, né? Gente, os votos matrimoniais, se nós levamos isso como algo que nós fizemos diante de Deus, é muito sério. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Isso é fidelidade, que os votos são votos de fidelidade. Então, todos os dias, de cuidar dela, e de ir com ela até o fim, não é verdade? Então pensa, nós estamos construindo algo que vai permanecer para sempre. Ainda que essa nossa vida corporal, ela é perene, ela vai passar, mas a promessa nossa é que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E esse não separe o homem, gente, não é que vai vir alguém de fora não, tá? A gente precisa lembrar desses detalhes, né? Que dá a impressão de que eu estou me resguardando de algo que venha de fora. Não separe o homem, né? Não, eu, homem, natural, ser humano, né? Que eu não separe isso. Se Deus nos uniu, nós vamos até o fim. Amém.
Então a gente tem que tomar cuidado com o pensamento moderno da sociedade também, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor, não é isso que a música diz? Olha que coisa mais controvertida quando a gente olha para o voto do casamento, que é até o fim. É até o fim. Então não é eterno enquanto dure, né? Ou seja, dando uma condição de descartabilidade do matrimônio, né? Ah, deu bom, deu, não deu, cara. Vamos para lá, vem para cá, sai para lá. Quanto que tem na conta, a gente já em dois. E os filhos? Não, os filhos eu vejo um pouco, você vê outro pouco. Isso assim, eu estou resumindo, gente, um pensamento da sociedade moderna e que ela também pensa dessa forma, assim, resumida. Não para pensar. Tem N fatores aí, gente, eu sei disso que tem, né? Da condição, da violência doméstica. Lógico que a gente entende tudo isso daí. Mas a gente precisa também ter um olhar um pouco mais apurado, porque nós estamos falando do ponto de vista de quem crê. Então não dá para pegar uma pessoa, né, entre aspas, que não crê e achar que os princípios de Deus vão se aplicar a ela. Ela não consegue. Ela não tem fé nisso, ela não acredita nisso. E para ela, de fato, é isso mesmo. Que seja eterno enquanto dure o nosso amor. Acabou, acabou. Bola para frente, quem é próximo. Segue a vida, né? Vida que segue. Então, nós estamos falando todas essas coisas num ambiente de casais que creem no Senhor. Que creem na obra redentora do Cristo e que creem que a família, o casamento é a forma que Deus encontrou para manifestar a presença dele na face da terra. Quando a gente, né, só dando um pulinho lá no Gênesis, né, quando a gente lembra lá do jardim, a ideia do jardim era que ele se propagasse, né? Quem já brincou de jogar pedra na lagoa sabe disso, né? Você joga uma pedra na lagoa, ela cai, aí vai propagando, né? O círculo vai criando outros círculos e ele vai embora. A ideia do jardim era essa, né? Deus planta o homem e a mulher ali e dali ele ia atingir toda a terra. Como a gente se perdeu, né? E a terra ficou, né, bagunçada, o milênio vai ser exatamente para quê? Né? Para a gente reconstruir esse tempo perdido que a gente teve com a humanidade. Deus salvando a humanidade, mandando Cristo, né, nos proporcionando comunhão com Ele, né, para atingirmos, né, aquilo que Ele planejou definitivamente. E isso é através da família. Então, assim, se os nossos filhos estão com dificuldades de conhecerem o Senhor, nós precisamos, como casais, fazer uma reflexão. Aonde estava a brecha no muro, que acabou vazando uma flecha, que acabou entrando uma lança, uma pedrada, que nos atingiu e não possibilitou os nossos filhos. Onde que está isso daí? Como é que eu faço para resgatar meus filhos? É uma pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que orar, nós sabemos disso. Nós temos que clamar a Deus, nós sabemos disso. Nós temos que dizer: Senhor, olha, hoje está aqui o almoço, esse jejum é porque tudo isso a gente sabe, é verdade. Mas como que eu me reconecto com o coração dos meus filhos? Percebe? Como é que eu me reconecto? Lembrando lá do filho do rei, Joatão, para a nossa linguagem de hoje, é como se o filho dele tivesse desligado o Wi-Fi. O cara foi lá, né, o pai estava conectado com Deus, ele foi lá, puxou o Wi-Fi da tomada, quebrou a conexão e fez uma bagunça total lá. Né? Alguém depois teve que vir e ligar de novo, fazer a conexão. Porque não tem coisa mais triste de você ver casais que os seus filhos não seguiram o caminho que você viu os pais seguirem. Mas talvez o problema esteja dentro do muro.
E quem tem que reconstruir o muro é o casal. Lógico que ele pode depender de outros amigos, de outras formas, de outras famílias ajudarem a construir, sem dúvida nenhuma. Mas desde que sejam famílias que acreditam na reconstrução do muro. Porque senão também não adianta. A gente vai entrar numa discussão que as pessoas podem nos convencer de que os nossos filhos estão certos e que nós estamos errados. E aí é um problema sério, né? Então, se reconectar com filhos também faz parte da reconstrução do muro do casamento. Então, nós não podemos perder a oportunidade nesses dias que nós estamos aqui, né, que é tudo muito corrido, eu sei, mas começar pelo menos deixar que o Espírito Santo vá moldando alguma coisa dentro de nós, nos incomodando, alguma coisa. Escreva para conversar lá em casa. Talvez não vai ter tempo aqui, mas você tem até que Deus nos separe, né? Até que a morte nos separe. Então tem bastante tempo, mas o quanto antes a gente reconstruir, melhor. Menos ataque, menos feridos. Eu me lembro muito de uma ocasião que nós éramos coordenadores do grupo de Crisma na paróquia lá, né? Eu e o Luciano, fomos muito tempo nós exercemos essa função lá. E quando nós nos reunimos com as famílias dos crismandos, com os jovens, né? Você via muita dor, muito sofrimento, né? Muitos jovens sem os pais presentes, mas também muitos pais presentes e ao mesmo tempo ausentes, né? Então você tinha muito essa dor nas famílias que a gente percebia. E eu sempre dizia assim para ele, gente, olha aí para o teu filho do teu lado, né? Pensa no dia que você tirou ele lá do hospital e trouxe para casa, né? O que mudou, gente? Né? Os primeiros dias você fica escutando batimento cardíaco. Será que está respirando mesmo? Esse menino só dorme 18 horas por dia dormindo, é uma coisa, né? Você fica ali todo ansioso e querendo saber o que está acontecendo, dá uma chacoalhadinha, ver se mexe, né? Ô gente, aquela criança de 50 centímetros, né? 50 e poucos, né? Alguns quilos lá, os mais gordinhos de 5 quilos, mais magrelinhos de 2 quilos, né? Só cresceu o tamanho. E a estrutura óssea, física dele, ele é teu filho. Ele é aquela criança que você, né, a mulher carregou no ventre 9 meses. Ele é aquela pessoa. O que ele se tornou, presta atenção nisso, gente. O que os nossos filhos se tornaram tem responsabilidade nossa, sem dúvida nenhuma. Ah não, eu queria ter os 18, dos 18 para frente, vida que segue, cada um. Não! Os filhos são herança do Senhor. Amém. Eu acredito que se tem uma coisa que nós vamos prestar conta para Deus, é dos filhos. Olha isso, cadê a Rebeca? Sei lá, ué. Você já está com 50 anos, sei lá onde ela está, Senhor, né? Não, já casou não é mais responsabilidade minha. Será? Lógico, você não tem responsabilidade, né? De suprir financeiramente, de suprir, né? Alimentarmente, você não tem essa obrigação. Mas é tua filha, é teu filho. E se você vê ele fazendo algo errado e que está levando ele para longe do Senhor, você tem autoridade para corrigir, para trazer para o caminho. Agora presta atenção, gente. Com o muro derrubado a gente não tem autoridade. Não tem. Você vê que a autoridade do povo vai crescendo, a autoridade de Neemias vai crescendo, à medida que o muro vai ficando alto e vai ficando forte. E o inimigo vai percebendo, opa, peraí cara, esses caras estão indo longe demais. Nós não vamos mais agora ter condição de entrar lá. Nós vamos ter que pensar numa outra estratégia aí, porque o muro já não dá mais. Dentro de casa é a mesma coisa. Às vezes é desgastante você ter que corrigir um filho casado. Mas é necessário, ele é teu filho. E a Bíblia diz que os filhos dos nossos filhos, né, é também a glória do avô e da avó. Olha que interessante.
A glória do homem é o filho dos seus filhos. Então, nós não queremos ver os nossos netos. Gente, eu tenho neto mais velho, o nosso tem 4 aninhos, né? Vai fazer 4 aninhos agora. E tem uma recém-nascida, de 1 mês e pouquinho, né? Tem uma de 4 meses e uma de 2 anos. Então, assim, a criançada, né? Como que você não vai, né, ajudar, né? Eu só tenho filhas. Aliás, fazer um parênteses aqui, pessoal. Vocês têm que ter paciência comigo. Eu tenho 12 mulheres na minha vida. Eu tenho minha mãe, 3 irmãs, minha esposa, minha sogra, 3 filhas e 3 netas. Eita glória, tem que ter paciência comigo, porque eu sou um homem feliz. Só apertar o botão e subir, né? Sem parada. Porque genro não dá pra você confiar muito não, entendeu? Eu já vi que genro não... Esse dia eu tomei uma decisão drástica lá em casa. Falei, gente, eu não asso carne mais pra ninguém. Quem quiser comer carne, que faça. Pô, eles não sabem fazer um churrasco pro sogro. Que é isso? Esse negócio tá errado. A partir de hoje, quem quiser comer churrasco, que faça o churrasco. E eu vou ficar sentado lá comendo, né? Só vou comprar carne. Não, pai. Também não. Eu quero tudo. Eu dou a mesa e os pratos. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Os nossos genros passam a ser nossos filhos. Lembra do conceito de casa que tem na Bíblia? Do conceito de família? Nossa, você foi escolher esse menino aí? Pelo amor de Deus. A conversa mais séria que a gente tinha com as meninas, na fase que eclodia, né? Pro namoro, aquelas coisas, né? Era o seguinte: tem que ser um menino temente a Deus. Eu não faço questão de saldo bancário, né? Porque jovem se ilude com essas coisas, né? Carro bonito, saldo bancário, roupa bonita, roupa de marca. Nunca. Ó, escolha um jovem temente a Deus. Porque elas foram orientadas a temer a Deus, então elas sabem o que é um jovem temente a Deus ou não. Então, se está saindo fora, se o jovem temente a Deus não está andando no temor de Deus, eu como sogro tenho obrigação. Por quê? Porque agora ele é uma só carne com a minha filha. Ele gerou netos para mim. E eu não quero ver o meu neto, as minhas netas, né, perdidas no mundo. Então o muro tem que estar top. Tem que estar levantado, tem que estar protegido a casa. O casal, né, mais velho, que já tem filhos e que já tem filhos casados, você tem que ser a fonte de sabedoria para eles. Onde eles vão beber, gente? Amém, vai na comunidade, vai na igreja, né? Tá bom, mas aonde eles vão conferir? Lembra dos Colossenses, se eu não estou enganado, né? Que chegavam em casa, depois de ter ouvido Paulo pregar, pegava a Torá, eles não tinham, né, o Novo Testamento, pegava a Torá, ia lá conferir se o que o Paulo falou estava certo. Em casa. Aonde que os nossos filhos vão fazer o cheque? Para saber se o que ouviram lá, onde eles foram, né? É de fato a verdade que a gente espera do Cristo. Tem que ser em casa. É lá que ele tem que conferir. Eu vou ser sincero para vocês, pessoal, assim, não me preocupo, né? Lógico que eu me preocupo no sentido seguinte: tá frequentando uma comunidade, está indo lá, quem são as pessoas, quero saber quem são pessoas sérias, se não são, eu já vou falando logo também, eu falo, toma cuidado, porque esse pastor aqui apareceu ali, esse padre apareceu aqui, porque são homens e são falhos. Então o que eu exijo, né? O que eu peço na minha conversa, principalmente com o meu genro, né? Assim, cara, o que você está ouvindo lá? Vamos conferir aqui se bate. Eu tenho que ser referência para aquilo que eles ouvem lá fora. Eu não posso deixar que minhas filhas comam alimento estragado. Eu nunca deixei elas tomarem leite azedo. A gente nunca colocou comida estragada na mesa, não é verdade?
Não foi isso que Jesus falou sobre, né, que os pais sabem dar coisas boas para o seu filho, não vai dar uma serpente para ele comer, né? A gente nunca fez isso. Então por que agora eu vou ver eles comendo coisa estragada e vou permitir que eles façam isso? Então nós temos que ser a referência dos nossos filhos e dos nossos netos. O princípio do idoso, que parece uma palavra forte agora, né? Nosso idoso já lembra o que, né? Aquele símbolo na placa de trânsito, né? De trânsito. Legal. Que está proibido agora, viu, gente? Né? Legal, hein? Com a bengala, isso é uma agressão à pessoa idosa, né? Eu daqui 2 anos vou ficar idoso e eu quero que tire aquele negócio azul da minha frente. Está proibido aquilo lá, viu, gente? Mas aqui, voltando, o princípio, né, de saber aonde que estão os anciãos. Estava conversando com o Brandelli um pouco ali, rapidinho, né? A gente fala demais. Mas assim, as igrejas perderam os anciãos. Não tem ancião nas igrejas. Porque tudo agora é muito rápido. E você vai conversar com aquele velho, aquele velho demora demais para falar. E ele quer falar da Bíblia para mim, e ele quer dar... Gente, a Bíblia fala dos anciãos. O papel do ancião é muito importante. Os nossos filhos, os nossos netos têm que ver em nós anciãos da sabedoria. Que eles possam beber em nós. Que eles possam checar conosco se o que ele ouviu lá fora é verdade ou não. Ou pode ser aprimorado. Ou não, bacana, cara, vai nesse caminho, que coisa fantástica. Então isso compete a nós. Mas eu volto a dizer, né? Se o muro estiver derribado, terra assolada, terra deserta, nós não vamos representar essa capacidade que Deus deu para nós, pais e mães, sermos os anciãos, referência dos nossos filhos. Porque se minha filha está preferindo conversar com outro ancião, tem alguma coisa errada. Que Deus dê graça, que talvez ela tem coisa que ela não quer abrir com a gente. Amém? O importante é que tire a sujeira para que o muro possa subir, né? Mas que bom. Mas se também não está fazendo isso e não está me procurando, será que eu que levantei algum muro errado que está impedindo esse relacionamento? Nós temos que prestar atenção nessas coisas. São detalhes, pessoal. Um muro se faz com detalhes. Conforme a altura, né, tem que atravessar a viga, né, de aço, e vai levantando e vai colocando força e sustento nele. É assim que a gente funciona. A gente não pode esquecer de um detalhe, pessoal. Quando Deus falou que o homem ia deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e serão ambos uma só carne, gente, tem um mistério atrás disso. Eu sou sincero em dizer que eu fico tateando o que é ser uma só carne. E às vezes a gente pensa assim, será que é só o ato sexual? E aí a gente vira uma só carne? Será que é isso? Né? Esses dias eu acho que eu avancei um pouco. Eu falei assim, gente, acho que uma só carne é o filho que nós geramos. Porque tem um pedaço meu lá e um pedaço dela. Então uma só carne está ali. A gente era 2, formou um, né? Então tem um pedaço de carne nosso lá, virou uma só carne. Mas esse dia eu estava pensando o seguinte, olha, aquele que a sua mão te faz pecar, corta a mão fora. Não é isso que a Bíblia diz? Lógico que Deus não quer que você corte a mão fora. Mas Ele está dizendo o seguinte, cara, que a tua mão é importante para você, né? E ela é um pedaço da sua carne. Então vai doer cortar a mão. Então se eu sou só uma carne com Luciana, se eu cortar a Luciana da minha vida, isso vai me trazer sofrimento. Então eu preciso também ter a compreensão de que ela é uma só carne comigo. Que o que dói nela, dói em mim. O que dói em mim, dói nela. Porque nós somos uma só carne. Amém. Amém? Amém. Dói em um, dói no outro. Porque a gente é uma carne só. Mas é problema seu. Você vira aí seus problemas. Ado, cada um seu quadrado. Né? Não tem essa com casal. O quadrado é um só. A gente está dentro do quadradinho ali. Então assim, que Deus possa
continuar, né? Através do seu Espírito, movendo os nossos corações, como casais, como famílias santas, que nós possamos ser o testemunho diário da santidade de Deus, aonde quer que nós possamos. As pessoas precisam olhar para as nossas casas e sentir vontade de frequentá-las. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus falou com Israel e fala com a igreja. Deus quer que quando as nações olhassem para Israel, desejassem o Deus de Israel. E a promessa do Novo Testamento é de que dos dois povos foram feitos um só. Então não tem mais judeu e não tem mais grego. Nós somos um corpo em Cristo. E as pessoas que não conhecem têm que olhar para nós, olhar para nossas casas e desejar o Deus que nós amamos. Amém? Deus nos abençoe. Amém.